Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar da Liga dos Campeões, Champions League, que teve aí mais 2 jogos na quarta-feira, dia do nosso programa. Após a gravação, teve mais 2 grandes jogos e que contou aí com muitos gols. Inclusive, os nossos palpites acabaram não sendo os mesmos resultados das partidas. Conosco, mais uma vez, nossos comentaristas, Gil Cipriano e Maicon, representante aí da revista Clube do Esporte. Para a gente começar, portanto, vamos falar dos resultados. Chelsea e Paris Saint-Germain fizeram um jogo épico no estádio do Chelsea, no Stamford Bridge, e Paris Saint-Germain levou a melhor. Empatando em 2-2 após prorrogação, a equipe conseguiu aí a classificação para as quartas de final diante do Chelsea. Paris Saint-Germain, portanto, classificado com 2 gols de brasileiros, Davi Luiz e Thiago Silva, os últimos titulares na Copa do Mundo, né? Zagueiros titulares na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Decidiram o jogo em 2 gols de cabeça em cobranças de escanteio. Com o empate em 2-2, lembrando que a primeira partida havia terminado em 1-1 na casa do Paris Saint-Germain, na França, e na Inglaterra o 2-2 classificou, portanto, Paris Saint-Germain. No outro jogo, um jogo que Shakhtar Donetsk quer esquecer, foi goleado pelo placar de 7-0, isso mesmo, 7-0, com direito a baile, a olé e gols a todo momento no segundo tempo. 7-0 que faz a gente recordar aí do 7-1 da Copa do Mundo, onde a Alemanha goleou a seleção, nossa seleção brasileira, e o Shakhtar representou um pouco isso, por ter muitos jogadores brasileiros. Acabou sendo aí, relembrando o 7-1, desta vez 7-0 foi até mais melancólico do que a nossa partida da Copa do Mundo. Falar com os nossos convidados, começando aqui com o Gil. Boa tarde, Gil, mais uma vez aqui junto conosco. Esses 2 jogos, a gente apostou aí que o Shakhtar iria dificultar, e não foi o que aconteceu, né? Levou aí 7 gols. Já no outro, Paris Saint-Germain e Chelsea, falamos mesmo que era difícil sim o jogo para ambas as equipes, porém o Chelsea levava a vantagem por estar jogando em casa. Porém também não foi o que aconteceu. Os palpites nossos acabaram não dando certo e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estão na próxima fase. Boa tarde, Gil. Vamos comentar desses 2 grandes jogos, né, que erramos, mas sabemos do potencial de cada equipe. Boa tarde. Sem dúvida, Valdinei. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, amigos do Canal 10. O jogo do Chelsea está tudo favorável à equipe inglesa. Porque um gol fora de casa, no início do jogo, expulsão do Ibra, mas o futebol não resume só nisso, né? O Paris soube aproveitar a velocidade do Cavani, que logo no início também chutou a bola na trave, e depois tomou o gol próximo dos 10 minutos finais, ainda conseguiu empatar e levar o jogo à prorrogação. E agora resta 2 equipes inglesas ainda na competição, que é o Manchester City, que perdeu o primeiro jogo em casa para o Barcelona, e o Arsenal também perdeu em casa para o Mônaco. Quer dizer, corre o risco aí de, nas quartas, não ter uma equipe inglesa na final da Champions. E outro resultado aí que foi surpreendente em termos pela goleada. Pois, como você citou bem aí, o Shakhtar Donetsk é o time mais brasileiro do mundo. Possui 13 brasileiros nessa temporada. Temporada passada tinha 20. E, quer dizer, o Bayern é o time mais alemão, que tem 80% da sua equipe é composta por jogadores da Alemanha. E, quer dizer, todo mundo então na mídia voltou aí foi relembrado o 7-1 aí do Mineirão, né? Mas sem dúvida, entre Chelsea e PSG, passou os dois tinham amplas possibilidades de passar para a próxima fase, como o Bayern também com superioridade. Temos então, portanto, já classificados para as quartas de final, só potências do futebol, né?
Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid e Porto. Lembrando que o Porto já foi campeão da Liga dos Campeões. Portanto, 4 equipes aí que com certeza qualquer uma das 4 tem grandes chances de conquistar sim a Liga dos Campeões deste ano. Maicon, o Gil já comentou, né, sobre os 2 jogos. Eu gostaria que você falasse. No outro programa a gente citou quem que poderia aí ter mais facilidade para conquistar o título entre Real Madrid e Porto. Porém agora entrou mais 2 na jogada. Gostaria que você comentasse novamente se o Real Madrid aí continua como um favorito, ou o Bayern ou o Paris Saint-Germain pode surpreender o Real e conquistar o título. Dos 4 por enquanto, até o momento, qual seria o mais favorito ao título para a competição? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes do Canal 10. Então, como eu tinha falado, né, o Real Madrid era um time que estava mais provável para ser o campeão, né? Só que como eu ando acompanhando esses jogos da Liga dos Campeões, eu gostei muito do jogo do Paris Saint-Germain. Porque os caras com um jogador a menos jogaram com muita raça. O Davi Luiz, o Thiago Silva, que deixou a desejar, né, na Copa do Mundo, fez um excelente jogo. Então, é igual você falou, os 4 times que tá aí, é os 4 times que tá para disputar. Então eu falo assim, hoje eu não vou dar um palpite. Não tem favorito. Né? Não tem, porque você vê, a gente no programa anterior tinha falado do Shakhtar. O Shakhtar tomou 7. Então como que você vai dar um palpite sendo que o futebol hoje é muita surpresa que acontece, entendeu? E o Chelsea também com um grande time, né? E sendo eliminado em casa com um empate, poderia sim ter saído com a vitória, mas por 2 vezes deixou o empate acontecer. Inclusive, um fato curioso, né? O segundo gol do Chelsea surgiu de um pênalti infantil, bobo, do zagueiro Thiago Silva, que, como que é o futebol, né? Proporcionou aí a redenção, se redimiu o Thiago Silva fazendo o gol que deu a classificação ao Paris Saint-Germain. Só no futebol a gente consegue ver isso. Então, Valdinei, se for ver, né, é igual um exemplo. Ficou 1-1 o primeiro jogo e 2-2 o jogo de ontem. De quarta-feira, desculpa. Então, se for ver nos placar agregados, ficou 3-3. O que mandou a decisão foi o gol fora. Você entendeu? Então não pode falar assim, o Chelsea perdeu, o PSG ganhou. Você entendeu? Porque se for ver, ficou 3-3. O empate 3-3, porém, o que a regra manda, né? É o gol fora. Tem que ser cumprida. Então, infelizmente, o Chelsea acabou levando a pior. Por isso que eu não dou meu palpite. Por causa disso aí. Pode acontecer um jogo do Real Madrid, ele pode empatar lá, 1-1, empatar em 2-2 e sair fora, você entendeu? Outra coisa também que a gente tem que louvar aqui no programa é os investimentos que são feitos nesses clubes europeus aí. O próprio investimento que foi feito no Paris, eles têm uma projeção aí até 2018 vencer a Champions. Quer dizer, esse ano já está entre nas quartas aí. Quer dizer, então, é investimento sério, é planejamento, é infraestrutura. Então, quer dizer, que nem você comentou, irmão, a gente não pode, às vezes, falar hoje fulano é favorito, tal clube é favorito por causa disso aí, porque pesa muito o gol fora de casa. Então. Com certeza. Os outros 4 jogos serão realizados na próxima semana. Lembrando os confrontos, Barcelona joga com o Manchester City na quarta-feira. Lembrando que no primeiro jogo, o Barcelona, mesmo jogando fora, venceu por 2-1. Outro jogo, Borussia Dortmund e Juventus, da Itália. O jogo será na casa do Borussia. E o Borussia foi derrotado fora por 2-1 para a Juventus. Precisa reverter aí a situação, assim como o Manchester City. Porém, o Manchester City joga fora, né, no Camp Nou, e o Borussia joga em casa. Talvez fator aí que, como se diz, não podemos também contar, pois o Chelsea era a mesma situação. Porém, o Chelsea ainda tinha mais chance por ter empatado. O Borussia perdeu, mas uma vitória por 1-0 já classifica o Borussia. E na terça-feira, né, antes desses 2 jogos que serão na quarta, o Atlético de Madrid recebe o Bayer Leverkusen. E o Leverkusen ganhou o primeiro jogo por 1-0 jogando em casa. O Atlético de Madrid também terá que vencer, tem que for por 1-0 para levar aí para a prorrogação. E no último jogo, citado aqui hoje, o Mônaco joga em casa contra o Arsenal, time inglês. E o Mônaco que venceu fora, na casa do Arsenal, aí, por 3-1. Tem uma grande vantagem. Se o Mônaco
fizer um gol, obriga aí o Arsenal a tentar fazer pelo menos 3 para tentar levar para a prorrogação. Então, tarefa mais difícil aí de todas para o Arsenal, que joga fora e não podendo levar gols. Se não levar, uma vitória de 2-0 classifica o Arsenal. Semana que vem falaremos novamente desses jogos. Já teremos os resultados na quarta-feira de Atlético de Madrid, Bayern, Leverkusen, Mônaco e Arsenal. Porém, vamos comentar todos os preparativos dos 2 clássicos, né? Barcelona e Manchester City e Borussia Dortmund e Juventus. Então, portanto, semana que vem falaremos mais de Champions League. Vamos mudar agora, vamos falar de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que tivemos a 9ª rodada, que terminou ontem. Lembrando que ela começou na terça-feira. Rio Claro havia sido derrotado pelo Red Bull Brasil por 1-0, mesmo jogando em casa. O Penapolense também jogou na terça e venceu o Linense por 3-1. O Bragantino venceu em casa o Marília por 1-0. O 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa por 2-1. Já na quarta-feira, o Audax venceu o Mojimirim por 2-0. O Capivariano, mesmo jogando em casa, foi derrotado pelo Ituano. Ituano não, Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Também na quarta tivemos o Corinthians, que venceu o São Bernardo por 1-0. Também na quarta o Clássico, que foi assim um empate generalizado aqui no Canal 10 nos palpites, né? Apostamos todos, lógico, havíamos citado no início aí o Michael em vitória santista, porém no final ficamos em cima do muro e apostamos no empate. O jogo tinha tudo sim para encaminhar para o empate, mas o Santos conseguiu a virada diante do Palmeiras e arrancou a vitória aí 2-1 na Vila Belmiro. Ontem tivemos os 2 últimos jogos. São Paulo enfrentou o São Bento e ganhou por 1-0. 1-0 magro, difícil para o São Paulo, que não jogou bem, porém conseguiu a vitória com gol aí de Rogério Ceni de pênalti. Se redimiu aí com a torcida após ter perdido o pênalti contra o Corinthians. E o último jogo, Ponte Preta e Ituano. Ponte Preta jogou em casa, em Campinas, e venceu também, vitória simples de 1-0, porém somou aí mais 3 pontos. A classificação de momento do grupo 1, São Paulo lidera com 20, em segundo Mojimirim com 15 pontos, em terceiro Ituano com 13, em quarto o Red Bull Brasil com 11, em quinto São Bernardo com 8. No grupo 2, o Corinthians lidera com 22 pontos, em segundo vem a Ponte Preta com 18, em terceiro o Audax com 13, em quarto o São Bento com 9 e em quinto lugar o Rio Claro com 8 pontos. No grupo 3, Palmeiras lidera com 18, seguido do Botafogo com 12, terceira Portuguesa com 10. O Linense vem em quarto com 6 pontos e o Marília na lanterna do grupo 3 com 2 pontos ganhos apenas. No grupo 4, grupo do Santos, Santos lidera com 23 pontos. Em segundo, o 15 de Piracicaba com 10. Terceiro, o Capivariano com 9. E em quarto, o Penapolense também com 9. Em quinto lugar, o Bragantino com 6 pontos ganhos. Como podemos ver aí, os 4 grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, já estão praticamente aí classificados, né? Vão jogar apenas mais alguns jogos, acho que mais 6 rodadas restam para o término da primeira fase, e os grandes, como já podemos ver, já se despontaram e vão com certeza conseguir a sua classificação. Diante ao rebaixamento, temos aí já uma equipe que não está muito bem na tabela, que é o Marília, com apenas 2 pontos ganhos aí, é o último, né, o pior time da competição, com 2 pontos no grupo 3, o grupo do Palmeiras. Neste final de semana teremos aí a 10ª rodada e o Marília joga com o Santos. Marília jogando em casa receberá o Santos. O Corinthians joga em casa neste sábado também contra o Red Bull Brasil. Linense enfrenta o Bragantino, Linense jogando em casa. A Portuguesa enfrenta o Capivariano também no sábado. Já no domingo, o Palmeiras recebe em sua arena o 15 de Piracicaba. O São Paulo, por sua vez, vai jogar fora contra a Ponte Preta, Moisés do Carelli. Jogo difícil para o São Paulo, pelo que a Ponte vem apresentando na competição. Também no domingo, São Bernardo recebe o Rio Claro. O Ituano joga contra o Audax.
Ituano joga em casa. Assim também joga em casa o São Bento contra o Mogi Mirim. E encerrando a 10ª rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Penapolense. Portanto, esses são os jogos da 10ª rodada. E para a gente comentar aqui dos jogos dos 4 clubes grandes, Corinthians e Red Bull, Marília e Santos, Palmeiras e 15 de Piracicaba e Ponte Preta e São Paulo. Maicon, dos 4, qual você acha aí que pegou aí a maior pedreira para essa 10ª rodada? Dos 4 grandes, o Campeonato Paulista hoje, apesar de ser dos times do interior, não tem alguns que estão deixando a desejar, eu falo que todos os jogos são jogos difíceis. Quem que o São Paulo vai jogar? Ponte Preta em Campinas. Ponte Preta? Então São Paulo. São Paulo não tem como. Ponte Preta é um time muito encardido para jogar, ainda mais lá. Então o São Paulo tá mais complicado. E o São Paulo provavelmente vai colocar o time mistão ou o time reserva para jogar, né? Porque tem rodada no meio de semana Libertadores. Exatamente, contra o São Lourenço da Argentina, joga no Morumbi, porém terá que preservar algumas peças para o jogo do meio de semana. Na minha opinião também, eu aposto aí que a Ponte Preta é a equipe que pode mais dificultar aí, por ser uma das equipes que está brigando para a classificação, né? Está em segundo no grupo 2 com 18 pontos, grupo do Corinthians, né? O Corinthians lidera com 22. Lembrando, né? Classificam apenas os 2 primeiros de cada grupo. Então hoje, se o campeonato terminasse hoje a primeira fase, o São Paulo e o Mogi Mirim estariam classificados, Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto e Santos e 15 de Piracicaba. Eu ficaria também com a Ponte Preta aí como o mais difícil adversário dos 4 grandes. Gil, você concorda também ou você tem alguma outra opinião? Marília recebe o Santos, Corinthians pega o Red Bull Brasil e o Palmeiras pega o 15 de Piracicaba. Não, eu concordo com todos aí, realmente o jogo mais complicado dessa 10ª rodada é São Paulo e Ponte, porque a Ponte, o ano passado na Série B, subiu para a Série A, manteve-se a base, né? E hoje, juntamente com o Mogi, que a gente comentou, os 2 times de melhor futebol aí do interior. E o São Paulo também, devido, como o Maicon disse aí, o jogo da Libertadores na quarta, vai entrar com um time misto. É o jogo mais difícil da rodada entre os grandes. Tá aí, São Paulo, portanto, com a pedreira da rodada, nessa 10ª rodada do Campeonato Paulista. No próximo programa estaremos falando todos os resultados, mas antes vamos falar aqui dos destaques, né, de notícias dos 4 clubes grandes paulistas, começando pelo Corinthians. Assédio do exterior faz Timão ficar pessimista sobre Guerreiro. Mais um capítulo dessa novela Guerreiro e Corinthians. O Corinthians já não confia tanto que conseguirá renovar os próximos meses o contrato do atacante Paulo Guerreiro, principal jogador do clube nos últimos anos. Dirigentes não falam publicamente, mas acreditam que o interesse de equipes do exterior esteja fazendo o peruano bater o pé sobre o valor que deseja assinar um novo vínculo por 3 temporadas. Guerreiro pediu 18 milhões de luvas, uma espécie de prêmio pela assinatura, para permanecer, além de subir seus salários de R$ 480 mil para 500 mil, meio milhão por mês. O Timão chegou a 13 milhões sob a gestão do então presidente Mário Gobi Filho e barrou qualquer acréscimo em virtude da grave crise financeira que atravessa desde o ano passado. Gil, o Paulo Guerreiro é uma peça importantíssima para o Corinthians e mais um capítulo, né? O que esperar dessa novela Paulo Guerreiro e Corinthians e os corintianos, né? É torcer para ele ficar, torcer para ele sair logo, acabar essa história, né? O que seria o melhor para o Corinthians no momento? Para o Corinthians, para as pretensões do Corinthians, o mais importante é renovar urgente o Guerreiro. Só que a gente tem percebido aí nos noticiários aí que o Guerreiro também não está muito afim de ficar no Corinthians, porque a gente já está sentindo aí essas negociações e ele não vai negociar com o Corinthians enquanto o Corinthians não pagar ele também. Porque há algum salário, direito de imagem já com atraso. Primeiro é que o Guerreiro, o procurador do Guerreiro quer que regularize isso para sentar e conversar. Dificilmente eu creio que o Guerreiro permaneça no Corinthians. Como está na mídia aí, quem fica?
Valdívia ou Guerreiro? Na minha opinião, os dois vão embora. Os dois vão embora também, eu acredito aí, porque já deu o que tinha que dar, né? Principalmente o caso do Valdívia, né? Valdívia, a hora que você acha que vai, ele vai lá e solta uma bomba na rede social ou em entrevistas e quebra todas as esperanças dos torcedores aí. Falando do Palmeiras que perdeu para o Santos o clássico deste meio de semana e completou aí 10 clássicos sem vitória, aumentando assim os questionamentos. A derrota por 2-1 para o Santos na noite de quarta-feira na Vila aumentou um retrospecto negativo no Palmeiras. O Verdão não venceu nenhum dos 10 últimos clássicos que disputou. O último rival batido foi o São Paulo por 2-0 em fevereiro do ano passado, fazendo aí mais de um ano. De lá para cá, 8 derrotas e 2 empates nos jogos considerados mais importantes pelos torcedores. Neste ano, foram 2 tropeços, primeiro contra o Corinthians e agora diante do Santos. Palmeiras vem sim apresentando bom futebol, porém, esse fator clássico não está se dando bem, né, contra os seus adversários diretos aí, que vão brigar com certeza pelo título. Você acha que o Palmeiras, Maicon, tem ainda chance de reverter essa situação? Isso seria um possível mata-mata. Você acha que o Palmeiras ainda tem força para reverter essa história? Eu acho que o Palmeiras tem sim, porque o Palmeiras ele é um time que ele, além de ele estar em formação, ele tá competindo só o Campeonato Paulista, entendeu? Ele não tem uma Libertadores, ele não tem um outro campeonato para se preocupar, entendeu? Então o Palmeiras ele perdeu para o Santos porque pelo fator Vila. Porque eu estava assistindo o jogo, o Palmeiras jogou muito. No primeiro tempo o Palmeiras jogou demais, entendeu? Então ele perdeu para o Santos pelo fator Vila, por ter, um exemplo, o Ricardo Oliveira tá jogando muito, entendeu? Mas no mata-mata eu acho que o Palmeiras tem uma grande chance, porque justamente por causa da preocupação dele ser só o Campeonato Paulista, né? Como se diz, né, uma vantagem a mais para o Palmeiras em querer reverter essa situação. Tomara que dê certo. Mas vamos ficar aí torcendo, vocês torcedores palmeirenses, para que aconteça a melhor situação possível com o Palmeiras. Mudando de Palmeiras, vamos falar agora do Santos, que foi o que saiu vitorioso do clássico, que agora tem técnico renovado com o Santos, né? Se manteve aí Marcelo Fernandes, que é muito querido pelo time. A decisão do treinador agora ser efetivado foi tomada na tarde da última quinta-feira. Uma reunião entre o presidente Modesto Roma Júnior e o empresário Edson Codor, que cuida da carreira de Dorival Júnior, sacramentaria a contratação do treinador antes do encontro. Porém, o Cartola se reuniu com membros do comitê de gestão e resolveu manter Marcelo Fernandes no comando da equipe. Apesar da surpresa, já que o presidente não escondia as negociações com outros 2 treinadores, motivos não faltavam para a diretoria dar uma chance a Marcelo Fernandes, a identificação dele com o Santos, o ótimo clima dentro do elenco e também os bons resultados do time, principalmente após a vitória diante do Palmeiras. É um treinador, era interino até o momento, porém agora é o treinador oficial, né, Júlio? E o que os santistas aí podem esperar do Marcelo Fernandes? Eu quero dizer aqui que ocorreu o que está acontecendo no Santos é a contenção de despesa. Que pesou muito aí as 2 partidas que o Marcelo dirigiu a equipe contra o Botafogo e contra o Palmeiras. O Santos atuou super bem e teve também o peso de alguns jogadores para efetivar o Marcelo. Foi o caso do Robinho e também do Pelé, né? Pelé foi fundamental para isso aí. Tanto é que ele é merecedor, porque está há 7 anos na Vila, juntamente com o Serginho e com o Edinho, filho do Pelé, que vai também integrar a comissão técnica do Santos. Como você disse aí, os grupos do Paulista, os grandes vão classificar, quer dizer, depois no mata-mata cabe quem se desempenhar melhor, né? E o Santos, sem dúvida nenhuma, vai estar isso aí, e o momento foi propício a efetivar o Marcelo. Porque depois só vai o brasileiro, e o brasileiro já é outra história. Como se diz, né? Contenção de gastos, né? Que o Santos, se todo mundo pensasse assim no meio do futebol, não teriam muitos times aí endividados, devendo salários, devendo várias outras coisas aí, e quem sabe essa ideia do Santos possa ser seguida aí por outros clubes grandes que reconheçam
que às vezes tem um bom profissional dentro de casa e não é preciso às vezes buscar fora. Mudando de Santos, vamos falar agora do São Paulo. Jogou ontem e Rogério Ceni se redimiu. Torcida ironizou e Hudson ficou no quase. Jogo entre São Paulo e São Bento, nesta última quinta, no Morumbi, por essa 9ª rodada que acabamos de citar pelo Paulista, dificilmente será lembrado em pouco tempo. Sofrível tecnicamente, a partida serviu apenas para Rogério Ceni se redimir do pênalti perdido contra o Corinthians domingo passado. Ele garantiu a vitória sobre o time de Sorocaba com gol de penalidade. Descontentes com o desempenho de nenhum brilho da equipe, alguns torcedores foram irônicos e gritaram olé em uma troca de passes na defesa. O time viveu de alguns lampejos de Hudson, que sofreu a penalidade e depois quase marcou um golaço em jogada individual. E de Michel Bastos, que acertou 2 bons lançamentos para Centurion. Num deles o argentino acertou a trave e por muito pouco aí não marcou. Porém, muito pouco para o São Paulo pelo elenco que tem diante do time do São Bento. Você acha que falta ainda alguma coisa mais? O que falta para o São Paulo emplacar aí um bom futebol nessa competição e até mesmo na Libertadores? O que falta pro São Paulo é ele ter um padrão de time, né? Ele jogar, você vê, tem jogo que ele joga com o Pato, tem jogo que ele joga com o Centurião, você entendeu? Ontem o São Paulo foi um time muito fraco tecnicamente, entendeu? Ontem o melhor jogador em campo de São Paulo foi o Hudson. O melhor jogador, jogou muito o Hudson ontem, entendeu? Então assim, como a gente vem falando nos programas anteriores, o Corinthians e o São Paulo é o time que tem o melhor elenco, mas muito bem estabilizado, você entendeu? O que eu acho que está pesando também no São Paulo é que assim, a torcida está muito pegando o pé muito do Muricy, você entendeu? Porque o Muricy, ele pediu muitos jogadores para o São Paulo. Então agora com esses jogadores em mãos, a torcida quer resultado. Lógico. Entendeu? Se ele pediu, ele tem que arcar com os resultados, tem que vir resultado positivo. Ontem veio um resultado positivo, só que igual eu falo, ontem o São Paulo venceu, mas não convenceu. Não convenceu, ainda entendeu? Não convenceu, né, no futebol, tanto no Campeonato Paulista nem na Libertadores. Por mais que goleou o Danúbio 4-0, não encontrou também muitas dificuldades, mas ainda não convenceu o torcedor são paulino, diante que o Maicon falou. Tem muitas peças no elenco, tem um bom treinador, um estádio bom, torcedores que apoiam, porém não está tendo aquele brilho, né? Os jogadores ainda não passaram aquela confiança de que o futebol vai ser sempre o mesmo, né? Do mesmo nível alto, e sim fica no alto e baixo. Só voltando no assunto de São Paulo aí, eu estava até comentando ontem com um amigo meu a respeito do Alexandre Pato. Eu acho, na minha opinião, já falando de São Paulo, que o Corinthians devia vender o Pato logo para o São Paulo. Porque eu falo assim, um exemplo, se der um azar do São Paulo sair da Libertadores, o Pato vai desvalorizar, você entendeu? O Corinthians pagou um valor muito alto nele, e como ele está se dando bem do São Paulo, então eu falo que o Corinthians, na minha opinião, eu acho que o Corinthians tinha que fazer o mais rápido possível para vender ele para o São Paulo. Não só o Corinthians, eu acho, na minha opinião, não só o Corinthians deve agilizar essa venda do Pato, como também acho que o São Paulo deveria agilizar a compra, né? Porque está vendo que o jogador está rendendo, pode sim colher bons frutos com ele no futuro, jogando bola, ou até mesmo uma possível venda, transferência no final do ano. Então acho que realmente as duas diretorias aí devem pensar urgentemente o que fazer com o Pato, que infelizmente é um caso, né, é lamentável um jogador, hoje eu, na minha opinião, não concordo, eu, Gil e Maicon, não concordo, ter cláusulas contratuais impedindo o jogador de enfrentar o seu ex-clube. Isso acho que para mim não existe, mas infelizmente foi o que aconteceu nessa negociação. Valdinei, se foi felizes aí, realmente, essa coisa de futebol brasileiro, porque o Davi Luiz não enfrentou o Chelsea. Fez gol e comemorou ainda. Então, quer dizer, só o futebol brasileiro que tem esse atraso aí, essas picuinhas, né? Aí que não leva a nada, quer dizer, só o Pato está atuando bem, quer dizer, fica impedido de jogar contra o Corinthians. Quer dizer, tem que acabar com isso aí. Só aumenta uma rivalidade que não tem necessidade, né? Essa rivalidade entre São Paulo e Corinthians, eu acho que tem que ser só dentro de campo. Isso acaba levando aí para os torcedores, né? Um torcedor corintiano, São Paulino, às vezes ficam nas rusgas aí pelo fato de ter um jogador que é do outro time e assim sucessivamente. Mas vamos torcer para que
os comandados e os comandantes do futebol brasileiro enxerguem isso e mudem nas próximas negociações. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Série A3, FFC e muito mais. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva, citando agora sobre o paulista da Série A3. O votuporanguense, que está em disputa aí, enfrentou o Juventus na capital e perdeu por 2-0. Com esse resultado, a equipe se manteve na quarta colocação da competição com 18 pontos. Já o Juventus agora é líder da competição com 22. Segundo vem Atibaia com 21. E em terceiro o Internacional de Limeira com 19. Na quarta, como já dissemos, o votuporanguense. Em quinto, o Nacional com 16 pontos, 2 a menos que a votuporanguense. Em sexto, o Cotia com 15 pontos.
Em sétimo, Taubaté, também com 15. Em oitavo, fechando aí os 8 que se classificariam para a próxima fase, o Sertãozinho, também com 15 pontos ganhos. Teremos aí mais uma rodada neste final de semana, começando amanhã, dia 14, e encerrando no dia 15, no domingo. O Votuporanguense vai enfrentar em casa, no estádio Plínio Marim, o time do Flamengo de Guarulhos. O jogo será no domingo às 10 horas da manhã. Portanto, aí pode se redimir diante da torcida do Votuporanguense e tentar se manter aí entre os líderes da competição. Outro time da nossa região é o Rio Preto. O Rio Preto já não está tão bem assim na tabela como o Votuporanguense, está em 16º, com apenas 10 pontos ganhos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Rio Preto irá enfrentar o líder, Juventus, em casa, né? O Rio Preto joga em casa amanhã às 15 horas. Ficamos aí na torcida dos dois times da nossa região que estão no Paulista da Série A3. Ô Gil, o Votuporanguense e Rio Preto distintos, né, na competição, porém o Votuporanguense eu acho que com a vaga bem assegurada, né? Se continuar jogando esse futebol, pelo menos vencendo as suas partidas em casa e tentando arrancar aí um empate ou às vezes uma vitória fora, com certeza vai se manter entre os 8, né? Não, sem dúvida, a Votuporanguense em quarto lugar, como a gente sempre tem citado aqui, ela deve configurar entre os 8, sim, porque manteve o elenco, a equipe bem focada na competição. Enquanto o Rio Preto está na estabilidade. Vence um jogo, perde outro. O último jogo perdeu para o Tupã. Então, o Tupã está na zona de rebaixamento, né, por 3-2. Agora pega um jogo difícil sábado contra o Juventus. A vida do Rio Preto é bem mais complicada. E o Rio Preto não vem apresentando aí o mesmo futebol que está apresentando o Votuporanguense. Ficamos na torcida do time da região. Na próxima semana vamos falar aí esses resultados de mais uma rodada da Série A3. Pelo Paulista da segunda divisão, que é a série que o FFC está participando, apenas dia 17 será a estreia do FFC diante do Grêmio Prudente. E tivemos aqui no último programa 2 diretores, né? Um presidente, um diretor do clube, que foi Jerry Falcão e Cleiton Ferraz, que falaram algumas novidades, entre elas, só reforçando, foi fechado aí com um patrocinador, mais um patrocinador master, a Poti. Poti fechou por mais um ano, né? O diretor do FFC Cleiton anunciou que a renovação da empresa Poti Bebidas, marca será estampada na camisa da Águia agora em 2005. Mais um reforço foi confirmado também hoje, né? Trata-se do lateral esquerdo Gabriel Silva, que estava na Catanduvense. Ele deve chegar na cidade aí neste final de semana e já inicia os treinamentos na próxima segunda-feira. Portanto, patrocinadores chegando, né, fechando com a equipe, e também jogadores que estão formando esse elenco. Vamos ficar na torcida para que essa equipe realmente se forme e jogue um bom futebol na competição durante esse ano. Ô Gil, você tem alguma novidade aí pra gente, né, falando, não vamos, né, nem comentar de FFC, porque não tem muito hoje que a gente citar, mas você tem alguma novidade do esporte nosso aí, regional, nacional? Fique à vontade. Tem sim, Valdinei. O que está hoje na mídia é sobre a decisão do Brasileirão de 1987, que no ano passado, em abril, o Sport entrou na justiça, no STF, e venceu por 4 votos contra 1 do Flamengo, e onde foi titularizado como campeão brasileiro de 87. Mediante essa decisão, aí, o time da Gávea recorreu e está no Supremo Tribunal Federal, que o Flamengo quer também ser configurado como campeão brasileiro de 87. Então, mais essa bucha aí para o tribunal, tem tantas coisas para resolver, mensalão, Operação Lava Jato. Vamos aguardar o desfecho aí de quem que realmente vai ser o campeão brasileiro de 87. Como todos sabem, a disputa na época foram em 2 modos: o Clube dos 13, representado pelos grandes clubes do Brasil, onde o Flamengo foi campeão, titulado módulo verde, e o Sport foi o campeão do módulo amarelo. E o regulamento dizia que, ao término da competição,
os campeões de cada módulo deveriam se enfrentar para ver quem era o campeão. E mediante a situação, o Flamengo não quis fazer o jogo contra o Sport. Então está tudo aí, esse desfecho. Logo teremos esse desfecho de quem que vai ser o atual considerado campeão brasileiro de 87. Na sua opinião, Gil, quem você acha que teria que ter ficado com essa taça aí, Flamengo ou Sport? Na minha opinião, tem que ser o Sport, porque o Sport, se tem o regulamento prevalece que você tem que ter uma disputa, o Sport, mediante essa situação, ele enfrentaria. Quem não quis foi o Flamengo. O Flamengo que não quis jogar, né? Fugiu do jogo e agora não adianta. Lógico, ganhou aí o recurso, porém, vamos ficar aguardando o que vai acontecer aí nesta decisão. Vamos falar também agora do time da imprensa. Ontem, inclusive eu, o Maicon, que agora não está mais presente no programa de hoje, o Maicon fez parte aí só no primeiro bloco, tinha um compromisso, né, teve que se ausentar. E o Maicon também esteve presente ontem no jogo, que contou aí com várias estrelas. Soares, do Jornal do Esporte, toda a sua equipe do jornal, assim como Breno, Cauê, Jorge Pontes, Franklin, Ed, vários aí da imprensa, inclusive eu e o Maicon, podemos, né, participar desse jogo amistoso, pois vamos participar do campeonato 1º de maio, que começou aí no último final de semana, no último sábado, e na segunda-feira teremos aí o primeiro jogo contra o time da Sabesp. O jogo será às 19 horas, lá no campo da Sabesp, contra os donos da casa. Jogo difícil, até porque nosso time, como todos sabem aí de casa, não somos profissionais na área, não temos costume de jogar sempre, mas ontem já no amistoso conseguimos ser vitoriosos por 4-3, né, debaixo de muita chuva, campo pesado, mesmo assim saímos vitoriosos 4-3, lógico que não é uma base, mas pelo menos passamos o tempo, nos divertimos e quem sabe aí a gente consiga fazer o mesmo ou até melhor que o ano passado. Ano passado nós eliminamos a Usina UNP no primeiro jogo, após o empate em 1-1 no tempo normal, nos pênaltis nós vencemos e saímos na segunda rodada perdendo por 1-0 para o time da Casas Bahia. O que nos deixou contente é que a Casas Bahia foi a campeã da competição e de todos os adversários o que ele mais encontrou dificuldade foi o nosso, que ganhou apenas de 1-0. Mas futebol é assim, vamos ver segunda-feira o que vai acontecer aí nesse jogo do campeonato 1º de maio e parabéns a todos da imprensa que foram lá, participaram e o que mais vale é a união. E Gil, você tem mais alguma novidade pra gente aí? Eu acho que você estava comentando sobre os chineses, né? O que você tem sobre os chineses, Gil? Realmente aqui, Valdinei, eu vi uma reportagem essa semana aqui que eu fiquei bastante comovido aqui. Os chineses aqui se reuniu aqui no início deste mês o Comitê Central de Reformas, sob o comando dos dois homens mais importantes do país, que é o presidente, o Xi Jinping, e o premier Li Keqiang, onde eles decidiram que, a partir deste ano, já em março, o futebol torna-se prioridade fundamental no ensino chinês. Porque uma das palavras aqui dos integrantes deste comitê foi o seguinte, não basta sermos a maior potência do mundo econômica, sermos a segunda maior potência olímpica, né, que onde nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 a China ficou em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Conseguirmos apenas uma vez classificar para a Copa do Mundo, que foi em 2002. Só que lá também na primeira fase os chineses perderam os 3 jogos. Sim. Então quer dizer, os chineses estão preocupados com isso aí, mediante a gente está vendo aqui na mídia, falando direto, essa abertura da China aí, onde eles estão com dinheiro mesmo, levando grandes jogadores aí do futebol brasileiro, como do Cruzeiro, levou o Ricardo Goulart, o próprio Everton Ribeiro, o Diego Tardelli do Atlético, o Aloysio em São Paulo, e até o Zé Love aí, que estava no Curitiba, está no futebol chinês. Também, como você citou bem, os argentinos, o Walter Montilho, o Barcos do Grêmio e o Dario Conca do Flu.
e o boliviano Marcelo Moreno. Quer dizer, os chineses vão vir forte, porque dinheiros eles têm. Eles estão fazendo nada mais que o Japão fez na época de 1991, quando contratou o Zico. Aí o Zico jogou no time lá que chama Sumitomo Metals, que depois tornou-se o Kashima Hunters. Depois o Zico retornou ao Japão em 2002, ficando até 2006 treinando a seleção japonesa. E o que está influenciando esse momento chinês aí foi também que o desempenho deles nas eliminatórias da Copa da Ásia. E eles ganharam os 3 primeiros jogos, subiram 14 posições no ranking da FIFA, e hoje, apesar de configurar entre o 84º lugar, eles estão muito, assim, vamos dizer o termo correto, ambiciosos, e querem ter um lugar aí, uma posição confortável no futebol. Tanto é que essa foi uma das medidas tomadas aí entre esses 2 homens mais importantes do país para levar o futebol como prioridade no ensino da China. Dinheiros eles têm, volto a falar, porque é a maior potência do mundo hoje econômica. E agora vamos aí, os mercados aí que aguentam. E isso é interessante, né, Gil? Assim, esse pensamento de você fazer no ensino, né, fundamental ali, desde de crianças ali, já investirem no esporte. Até eu estive comentando, não sei se foi no programa ou nos bastidores, o basquete universitário dos Estados Unidos, né? O pessoal lá, os jovens, eles ganham bolsas de estudo e tem que estar bem na faculdade, tem que estar bem nos estudos para poder participar do time da universidade. E você vê, os campeonatos de basquete universitário, que às vezes eu acompanho alguns jogos, são de alto nível já, são pessoas, são craques já de basquete, que dali para a NBA é um pulinho, né? Os destaques dos campeonatos universitários conseguem ser promovidos para a NBA. E isso eu acho que é uma filosofia que o governo, né, americano aderiu, e muito bem. Não só o basquete, como o tênis, o futebol e várias outras modalidades nos Estados Unidos, é trabalhado isso desde do ensino fundamental, inclusive na universidade, um incentivo a mais. Às vezes, no nosso país, por exemplo, temos muitas pessoas, muitos jovens que não têm condições de pagar uma faculdade, porém, às vezes eles gostam e praticam alguma modalidade esportiva. Temos a Olimpíada no ano que vem. Será que o Brasil, se estivesse já fazendo esse trabalho, não teriam aí já ter revelados vários craques em várias modalidades, né? Vários destaques em diversas modalidades? Eu acho que essa seria uma mentalidade, sim, e os chineses já estão de parabéns por essa iniciativa. E como vocês podem ver, né, no futebol, estão buscando se melhorar, né? Melhorar no futebol, e com certeza eles já são potências aí em várias outras modalidades. A nós, brasileiros, resta, quem sabe, entrar na mente da nossa presidente Dilma ou dos demais governantes que virão por aí, para que essa filosofia seja adaptada também no nosso país. E com certeza isso somará e muito, não só para o esporte, né, para destaque do Brasil mediante ao esporte, mas também para a filosofia de vida de um país, né, que vai mudar muita cabeça de muita gente, e com certeza a sociedade em si vai ganhar muito com isso, né, Gil? Sem dúvida. Você foi muito feliz nesse comentário, que ocorre já nos Estados Unidos, porque como no Brasil, qual que é a maior dificuldade hoje é formar uma seleção de futebol, você formar uma só. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Como você consegue formar nos Estados Unidos a seleção de basquete? Por isso que lá existem as conferências, norte, sul, leste, oeste. E o que já a criança, desde a escola, ela já tem isso na escola. Tem que se implantar essa filosofia também aqui no Brasil, para a gente, desde aí, tirar a criança da rua, da própria marginalidade, sim, e tornar-se um atleta. E essa é a ideia, né? Porque, querendo ou não, hoje o nosso país, a gente vivenciando em vários noticiários só coisas ruins que acontecem, né? Mortes todos os dias, todas as horas, né? Até mais que países que estão em guerra. Nosso país às vezes tem mais mortes do que países em guerra. Então é um sinal de alerta, e seria sim uma forma aí de tentar amenizar isso já desde a base. A base é tudo. A criança crescendo já com outra mentalidade, com certeza crimes iriam diminuir e pessoas boas iriam aumentar na nossa vida, no nosso país.
Bom, o programa Jornada Esportiva de hoje, né, estava muito bom. Infelizmente temos que terminar, nosso tempo está se esgotando, mas agradeço a você, nosso telespectador aí que nos acompanha em todos os programas. Inclusive gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Caiçara, né, agência Caiçara, que vende ali os melhores noticiários do dia, né? Todo dia cedinho ali, você pode conferir todas as melhores notícias que nos acompanham. Muito obrigado a vocês que nos acompanham no programa Jornada Esportiva e também os demais programas da nossa TV. Gil, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. O Maicon, como eu já disse, né, saiu um pouquinho mais cedo hoje, participou apenas do primeiro bloco, mas deixou um abraço também para todos. E muito obrigado, Gil. E semana que vem estaremos juntos novamente. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Desejo um ótimo fim de semana a todos. E até quarta-feira com mais um programa Jornada Esportiva pelo Canal 10. Se Deus quiser. Portanto, o programa Jornada Esportiva fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. E até quarta, se Deus quiser. Até lá.